Olá, Deus abençoe a sua vida. Estamos quase terminando toda a Bíblia. Vamos ler o capítulo 10, 11 e 12 de Apocalipse, capítulo 10, 11 e 12, isso mesmo. O capítulo 10 agora é o prelúdio da sétima trombeta. Nós estamos falando das 7 trombetas. Soaram 6 trombetas até agora. Agora está aguardando a sétima. Então, as últimas 3 trombetas foram anunciadas como ais que viriam. A quinta foram gafanhotos saindo do abismo que vieram para atormentar homens que não tinham o selo de Deus. A sexta trombeta é uma cavalaria inumerável que mata uma terça parte dos homens impenitentes. Quando a sétima trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores. A sétima trombeta aponta para o juízo final, então será tarde demais. Então, o capítulo 1 e o capítulo 11, eles são um interlúdio antes do juízo final. Então, assim como entre o sexto e o sétimo selo houve uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos na glória, também entre a sexta e a sétima trombeta vai haver um interlúdio com a mensagem do anjo forte, trazendo o livrinho aberto em sua mão. Então vamos lá, ó. A descrição desse anjo forte. Aqui, ó. Eu vi um anjo poderoso, né? Há mais de 60 referências aos anjos no livro de Apocalipse. Eles são um exército de Deus enviados para realizar o propósito de Deus na terra. Os anjos são valorosos em poder, Salmo 103, 20, né? Então, mas há anjos mais poderosos do que outros. Nós vamos ver isso lá no livro de Daniel. Isso ficou muito claro, ok? Então, aqui nós temos um anjo forte, poderoso, e a sua descrição tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com o Cordeiro, não é? Alguns estudiosos vão dizer que essa expressão é uma descrição do próprio Cristo glorificado, conforme ele se apresentou a João lá no capítulo 1. Outros, entretanto, vão acreditar que é um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto, né? Então, há semelhança entre esse anjo e o próprio Cristo. Contudo, no livro de Apocalipse, anjo são sempre anjos. Anjo não é Cristo. Anjos são criaturas. Cristo nunca é chamado de anjo. Então, esse anjo, ele não recebe adoração. Então, não confunda Cristo com os anjos. Se está falando que é anjo, é anjo. Esse anjo vai anunciar a sétima trombeta. Por quê? Porque então virá o fim. Então, este anjo desce do céu envolto numa nuvem. Deus é geralmente identificado com nuvens. Deus conduz o povo de Deus, de Israel, o povo de Israel, através de uma nuvem luminosa, entendeu? Uma nuvem recebeu Jesus quando ele foi assunto aos céus, e quando Jesus voltar, ele virá entre as nuvens. Então, aqui temos uma operação da santidade de Deus simbolizada também pelo rosto do anjo, que é um juízo indicado pela nuvem e da misericórdia e a fidelidade ao pacto do seu povo. Este anjo ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça. Arco-íris vai aparecer ao redor do trono de Deus. Então fala que o trono de Deus é um trono de misericórdia. Antes de ser um trono de juízo, Deus se lembra da sua misericórdia, da ira. Então o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. Este anjo tem um rosto como o sol. Essa é uma mesma descrição de Cristo, lá em Apocalipse 1,16. Quando Jesus, na transfiguração, seu rosto brilhava. Esse anjo tem as pernas como colunas de fogo, uma descrição parecida com a de Cristo glorificado. Apocalipse 1,15. Este anjo tem na mão um livrinho. A palavra grega para livrinho aqui, ela é diferente da usada no capítulo 5. Livrinho não dá ideia de rolo. O livrinho está aberto, no sentido de que o seu conteúdo é conhecido. O rolo contém revelação, né? Alguns vão identificar esse livrinho como a palavra de Deus que deve ser comida e pregada ao mundo. Verso 11, aqui, ó. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, né?
Ezequiel, isso. O profeta Ezequiel e Jeremias também receberam um livro semelhante, né? Este anjo, ele está de pé, tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso nos fala o quê? Deus aqui, esse tem o verso 2, isso. Este anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? Isso mostra que Deus está reivindicando o mundo inteiro. Por quê? Porque Deus é o Criador, né? Ok? Então vamos lá. Este anjo tem a voz como o de leão. A voz do leão é a voz do juiz que se aproxima. Então aqui a plenitude do juízo está se aproximando. Com a última trombeta, o juízo virá. No Velho Testamento, nós temos muita expressão, o anjo do Senhor, né? Como como a referência do próprio Cristo, né? Mas no Velho Testamento, essa era uma manifestação, né, de Cristo, mas aqui é o ser angelical. Este anjo, ao falar, ouve-se 7 trovões, né? Não nos é informado porque João agora não pode escrever sobre o conteúdo desses 7 trovões. Aí nós não temos essa resposta, né? Vamos aqui mais um pouquinho. A voz de Deus geralmente é comparada a trovões, nós vamos ver isso ao longo da Bíblia. Este anjo, ele posiciona-se como um conquistador universal, verso 2 e 5, né? E aí, verso 5 e 7, nós temos a declaração desse anjo. Então, ó, a solenidade de como o anjo declara a sua palavra. Então, essa declaração enche-nos de espanto, não somente por causa do que diz. Vamos ver o verso 5. Ó. Então, o anjo, que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra. Né? Então, ele faz um juramento em nome de Deus. Né? Deus coloca-se sobre o juramento quando ele fez um pacto com Abraão. Deus também jurou por si mesmo quando prometeu a Davi que o Cristo viria da família. Então, o juramento é feito ao Deus Criador. Isso já nos mostra que este anjo não pode ser Cristo, ele é um ser angelical. O conteúdo do juramento é que não haverá mais demora, ou seja, o juízo chegou. É uma realidade, Não tem mais prazo, agora é o juízo. E o verso 7, aqui ó. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou ao seu servo, os profetas. Então, será desvendado todo o mistério de Deus. O que estava encobrido vai ser revelado. O mistério de Deus aqui tem a ver com o velho problema do mal no mundo. Porque Deus não faz alguma coisa sobre isso. E Deus vai fazer. Aqui é o juízo. Ok? Nós sabemos que Deus, ele permite que o mal aumente, mas Deus não perdeu o controle. Né? Diz que no momento que soar a trombeta, nos dias da voz do 7º anjo. A ideia aqui é, a 7ª trombeta não será tocada só por um instante, mas ela vai simbolizar um período de tempo. Ok? Deixa eu ler de novo o verso 7. Mas no dia em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, então não é algo rápido, vai ser algo mais prolongado. E aí vem, verso 8 até o 11 terminando, a ordem do anjo. João recebe ordem para comer o livrinho. Então, isso é um apontamento para que nós devemos assimilar a palavra de Deus. Vamos para o capítulo 11, senão a gente não termina, né? Capítulo 11. Capítulo 11, nós temos aqui agora a igreja selada. Nós temos as duas testemunhas, a igreja selada, perseguida e glorificada. O capítulo 11 de Apocalipse, ele é um interlúdio, como eu falei com vocês, do toque da 7ª trombeta. Nós vimos isso nos selos e agora. O capítulo 10 falou do anjo forte, o livrinho na mão, João recebe a ordem para comer, e aqui nós estamos agora, o capítulo 11, nós veremos de forma viva a missão da igreja no mundo. Sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo, né? Então vamos lá, ó. O verso 1 e 2, a igreja é representada pelo santuário de Deus,
sendo medido. Deram-me um caniço semelhante a uma vara para medir e me disseram, vá imersa o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Então, o que simboliza aqui o santuário? Esse santuário. Esse santuário simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, ok? O que simboliza essa medição do santuário? Conforme o contexto do capítulo 21, verso 15, e passagem do Velho Testamento, como Ezequiel 45, 42, 20, essa medição significa apartar o povo de Deus do profano. É uma separação. Essa é a mesma figura que aparece nos 144 mil selados, do capítulo 7, né? Dos homens que receberam o selo de Deus, capítulo 9. Então é uma separação, ok? Aí nós vamos ver aqui, verso de números, aqui ó, verso 3. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidos de panos de saco. Então nós temos aqui a figura dessas duas testemunhas. Pergunta que sempre se fala é quem são as duas testemunhas? Uns entendem que falam de Enoque e Elias, outros falam que é Moisés e Elias, e aí outros vão entender ainda que falam do Antigo e do Novo Testamento, e não de duas pessoas, ok? A posição nossa reformada é que eles falam do testemunho da igreja. Moisés e Elias é a lei e o profeta, ok? A lei e o profeta. Verso 7 mostra que a igreja será indestrutível até cumprir a sua missão. Ou seja, a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Né? Verso 7, parte B até o 9, mostra que a igreja vai ser perseguida, sofrerá a morte, isso tem acontecido, né? O martírio é um exemplo disso. O verso 8 e 11 é a vitória do mundo sobre a igreja, será passageira e infundida. Por mais que tenhamos essa sensação que estamos perdendo, não. Ele não perdeu o controle da história. Verso 11, deixa eu ler aqui o verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Né? A ressurreição aqui aponta para a ressurreição gloriosa da igreja. Esses 3 dias e meio também é um número simbólico. Ou seja, a igreja que experimentou a comunhão do sofrimento de Cristo, agora vai experimentar o poder de sua ressurreição. Né? Verso 13 e 14, ele mostra o terror indescritível dos ímpios. Verso 15 ao 18, verso 15 e 18, o anjo toca a 7ª trombeta. E aí nós vamos ter a alegria dos remidos e o pavor dos ímpios. Então é um anúncio de vitória. O céu prorrompe em vozes de exaltação a Cristo. Né? Ou seja, para aqueles que estão em Cristo, vitória. Para aqueles que não têm Cristo, um momento tão difícil. Né? Então, verso 18, aqui é o verso 18. Verso 18, as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12, nós temos aqui a mulher e o dragão. Apocalipse traz essas figuras e isso que chama atenção e é isso que confunde muitas pessoas. Então, o livro de Apocalipse, se fosse dividir ele em 2, seria da seção 1 ao 11 e agora do 12 ao 22. Então, capítulo 1 ao 11 fala da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios, que são respostas das orações de Deus, das orações dos santos, perdão. O capítulo 12 ao 22 fala da perseguição cruel aqui do quarteto do mal que ataca a igreja, que é Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, ok? Então nós temos essas duas divisões que vimos. A descrição aqui, vamos lá, da mulher perseguida. Verso 1 ao 2 e o verso 6. Essa mulher perseguida é um símbolo da igreja, ok? Então,
é um símbolo da igreja. A igreja, quando fala igreja, é um só povo, um povo escolhido em Cristo, ou seja, uma só família, um só rebanho. Essa mulher está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada, porque a igreja precisa expressar a beleza de Cristo. Essa mulher tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce domínio, ok? O cabeça da igreja é Jesus Cristo, que é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então a igreja, ela está em Cristo, ela está entronizada com Ele. Ela é a noiva do Cordeiro, então ela tem autoridade. Essa mulher tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher, verso 2, ela está grávida, ou seja, sua grande missão é dar a luz a Cristo segundo a carne. Então, essa mulher, ela representa o que a igreja precisa fazer. Versos 6 e 14, essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão, ok? Verso 5, nós temos a descrição do filho da mulher perseguida. Verso 5, deixa eu ler para você. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então aqui, o filho da mulher é o Messias vencedor. O filho da mulher é o Messias que completou a obra, ok? O filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para assentar o trono. E a vitória do filho é a expulsão do dragão, provocam proclamação e alegria no céu, verso 10 e 12. E aí nós temos a descrição do dragão, do verso 3 ao verso 16. Aí terminamos o capítulo 12. O dragão é um ser pessoal, então ele não é um mito, não é uma figura lendária ou folclórica, não. Ele é um ser, ok? Ele não é uma energia negativa, ele é um anjo caído, um ser que tem vontade, planos e estratégias. Vamos ver o verso 4. Sua grande obsessão é devorar Jesus. Né? Então, ele é um inimigo que exerce influência universal. Verso 3 e 9. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Ele é um inimigo destruidor. Verso 3. Ele é um inimigo sedutor. Você vai ver isso no verso 4 e 9. Entendeu? Sedutor, não só do mundo angelical, mas também sedutor de todo mundo. Verso 9. Ele é um inimigo acusador, então você vê que todas as características desse dragão é de Satanás. Ele é um inimigo cheio de cólera, verso 12. O dragão é um inimigo limitado. Versos 7, 9, 12, né? E o verso 16, 12, 13, 16, mostra, ele é limitado no espaço. Verso 12, ele é limitado no tempo. 7, 8, 16, ele é limitado no poder. Então, é um inimigo? Mas ele é limitado, diferente do nosso Deus. E vamos ver aqui a intervenção de Deus em favor da igreja nessa batalha contra o dragão. Versos 6, 14 e 16 é a ação protetora de Deus. Versos 7 e 8, ação interventora dos anjos. Verso 5, ação intercessória de Cristo. Né? E vamos ver no verso 11, deixa eu ler o verso 11 para a gente terminar. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então nós temos armas para vencer esse dragão, que é Satanás. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos mais 3 capítulos do livro de Apocalipse. Estamos quase acabando. Deus te abençoe.